mais um tutorial do alimento diário. Esta semana nós vamos falar da semana 8, e cujo tema é Epáfras, amado conservo e fiel ministro de Cristo. Nesta mensagem, o irmão Dong começa falando de um princípio muito importante. Espero que a gente possa guardar esse princípio para o resto da vida, não é? Ele tirou, primeiro lendo o versículo, está em Apocalipse, capítulo 1:1. Vou ler aqui. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui ele fala que Deus quer mostrar aos seus servos. Esses servos aqui são vários, porque estão em plural. Todos os servos, né? Deus tem muitos servos. As coisas, Deus quer comunicar a esses servos as coisas que em breve devem acontecer. Entretanto, ele parece que não fala com cada um dos servos, né? Para você fala uma coisa, para o outro servo fala outra coisa e assim por diante. Não. Ele disse aqui, enviando por intermédio do servo João, ao seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aqui ele quer falar com os seus servos, que são vários, mas ele notificou ao seu servo João, ao único servo. Isso mostra que Deus quer falar com os seus servos, mas através de um servo. Esse servo então transmite para todos os servos, né? Aqui ele transmitiu primeiro o que Deus quer mostrar ao João, ao servo João. E esse servo João então ele retransmitiu essa palavra de Deus para os demais servos. Que princípio que nós aprendemos com isto, né? E isso é muito importante, que é a unidade no falar de Deus, né? Para guardar essa unidade, não é que um servo, por exemplo, servo A fala uma coisa, servo B fala outra, servo C fala uma outra coisa. Não, mas todos os servos precisam ouvir o que o servo João fala. E quando o servo João fala, é transmitido para todos e todos então podem falar a mesma coisa. Então você pode ir a qualquer lugar e em qualquer lugar se fala a mesma coisa. Isso é muito apreciado, né, por todos nós. Aqui está a unidade no nosso falar. E quando tem unidade, tem então a bênção do Senhor. Isso é muito importante para que a obra do Senhor possa avançar dentro de uma unidade, né? Apesar de sermos todos que servem a Deus, nós gostamos de servir a Deus, nós temos o encargo de servir a Deus. Entretanto, devemos saber, né, qual a fonte do nosso falar, qual a fonte da nossa palavra. Isso não é um princípio estabelecido por homens, esse é um princípio que o próprio Deus estabeleceu, né? Isso é para nos guardar, né? E cada época, cada dispensação, Deus usa um servo, né? Então, enquanto está nessa dispensação, o Senhor fala com um determinado servo. Isso é o que vai nortear a nossa obra daqui para frente e que norteou a nossa obra até agora, né? E isso então é um princípio. Outro, aqui na terça-feira do Alimento Diário, semana 8, aqui fala de Paulo e Epáfras, né? Quando Paulo se referiu a Epáfras, está em Colossenses, capítulo 1, versículo 7, aqui diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então aqui nos mostra que Epáfras, mais para frente nós vemos
que era alguém, né, de Colossos. E mais para frente, acho que no capítulo 4, Paulo volta a falar dele. Capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós. Então, por aqui sabemos que Epáfras era da igreja em Colossos. Ele era um dos colossenses. E Paulo segue, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Aqui voltamos a falar de Epáfras. Ele é da igreja de Colossos, ele é um dos irmãos lá de Colossos. Entretanto, esse irmão não é, acreditamos que não seja um irmão jovem como Timóteo. Ele já tem certa vivência na igreja, tem muitos anos de vida da igreja, é experimentado, também de idade, um pouco mais velho, mas sempre foi fiel. Ele foi fiel sempre ao falar de Paulo. Aonde Paulo está falando a palavra de Deus, esse Epáfras procurava pegar o falar de Paulo e levar esse falar de Paulo para os colossenses. E aqui na Bíblia disse que ele então era fiel nisso. Ele era conservo, porque falava a mesma coisa que Paulo, né? Então se torna um servo, o conservo, né? De Deus, mas também fiel ministro. Pela primeira vez, Paulo fala dele que ele é fiel, né? Importante essa característica de ser fiel também no falar. Isso guarda as igrejas, o que naquela época Deus tem usado Paulo na palavra. Então, naquela época também Epáfras era um irmão que era fiel ao falar de Paulo, para que em Colossos, né, possa ter apenas um falar, uma unidade no falar. Senão Paulo vai lá e fala uma coisa, depois vai outro, fala outro, aí pode trazer confusão para a igreja de Colossos. Mas graças ao Senhor por Epáfras, o irmão, certamente irmão de frente lá da igreja em Colossos, e ele tinha papel, com certeza, de um tutor, de curador dos irmãos lá em Colossos. E mais para frente, Paulo diz no versículo 13 do capítulo 4, e dele dou testemunho de que muito se preocupou por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. A gente vê que a fidelidade em falar, esse irmão Epáfras se preocupou em trazer o mesmo falar que o Paulo está falando, que é servo de Deus, para a sua localidade. Ele se preocupava com os irmãos de Colossos, então ele sempre trazia o mesmo falar que Paulo falava, e aos poucos a sua utilidade foi aumentando. Tanto é que os de Laodiceia também queriam que Epáfras fosse ali para falar a mesma palavra. Não só a Laodiceia, também outra cidade, Hierápolis, também convidava Epáfras para falar essa mesma palavra de Paulo, né, para os de Hierápolis. Então, quando a gente é fiel ao Senhor e sendo fiel naquele falar, o Senhor acaba nos usando cada vez mais e vamos sendo mais úteis ao Senhor. E assim as pessoas, os irmãos das igrejas vizinhas nos pedem para ajudar na palavra, né? Então esse é exemplo de Epáfras. Essa questão de falar uma mesma coisa e Deus usa apenas um servo para falar é um princípio muito importante, volto a repetir. E o próprio irmão Dong, ele cita um exemplo na vida dele, que ele uma vez, ele viu a luz do Senhor na Bíblia, no Apocalipse capítulo 12,
né, a visão do capítulo 12, da águia, do dragão, da mulher universal e tal. Ele viu aquele contorno do mapa, de um lado estava o dragão e do outro lado estava a águia. Ele ficou muito impressionado com isso e levou aquilo para irmão Lee, um quadro, né, do Apocalipse 12 para o irmão Lee, naquela época. E irmão Dong já há muito tempo já participava de todas as conferências e todos os treinamentos que aquele irmão dava, né? Era fiel ao seu falar. E uma vez o irmão Dong teve essa nova revelação, né, da parte do Senhor de Apocalipse 12 e da águia e do dragão, tal, e foi ter comunhão com aquele irmão. Aquele irmão gostou, que o irmão Dong falou, mas simplesmente disse para ele que isso é muito bom, mas por enquanto você não vai falar sobre isso. Pegou então aquele quadro do Apocalipse 12 e guardou no seu arquivo. E irmão Dong perguntou: então quando que eu posso falar sobre isso, uma nova luz? Disse que você teve nova luz, muito bom, graças ao Senhor, mas enquanto eu estiver vivo, você não vai falar. Só quando eu tiver já ido para o Senhor, então você tem liberdade de falar. Então o irmão Dong guardou esse princípio, né, por causa da fidelidade que ele tem com aquele irmão. Graças ao Senhor que hoje nós devemos guardar o mesmo princípio, né, para que isso? Para não causar mais confusão nas igrejas, mas tem apenas uma unidade no falar. Os pontos principais desta semana 8 são esses. Mais para frente, a partir da quinta-feira, então, irmão Dong, o encargo dele era falar mais sobre Epáfras, né? Esse conservo amado, esse fiel ministro de Cristo, que é uma figura importante que nós todos devemos imitar, né? Você que me ouve, você que vai dar a palavra para a sua igreja, os irmãos estão esperando do seu falar. Esse princípio de guardar a unidade no falar é importante, mas também você precisa também labutar na palavra, né? Lendo todo o alimento diário, lendo todos os versículos, rumina, é importante ruminar, depois dê a palavra ruminada para os irmãos, então vai ser mais rico, né? O Senhor vai te dar mais luz ainda. Então, depois da quinta-feira em diante, irmão Dong diz que não sabe porquê, o assunto era sobre Epáfras, mas ele falou do Apocalipse capítulo 12, né? Eu acho que não há necessidade de eu aprofundar no Apocalipse capítulo 12, vou deixar essa tarefa para cada um de vocês, né? Para passar para os irmãos, mesmo porque nosso tempo não é muito grande, e só queria ficar nesse ponto aí. Epáfras, depois, nas mensagens subsequentes, vamos também, muitas mensagens sobre Epáfras. Realmente é algo que Deus deu essa revelação nessa conferência, a última conferência internacional, sobre Epáfras. Não é algo teórico, doutrinário, mas algo muito real, muito prático, que cada um de nós podemos ser. É muito simples, né? É só vivermos no Espírito e tomarmos o falar do Senhor que vem para nós e ruminá-lo e passar para os irmãos, porque assim nós estamos assumindo o papel de curador, de tutor, para alimentar os irmãos, para nutrir os irmãos, não é verdade? E vendo os irmãos crescerem na vida e amadurecerem, essa é a nossa alegria, né? Essa é a nossa coroa. Então, graças ao Senhor por esse falar, e estamos então nesse ministério. Também gostaria que vocês assinassem esse canal e façam comentários, mandem para nós, não é? Para nós termos comunhão, continuar tendo comunhão. Amém? Jesus é o Senhor.